Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Quero convidá-los de pé como estamos, para que abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, onde tudo começou. Capítulo de número 2. Aleluia. E o versículo de número 42. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e nós vamos ler o versículo de número 42 até o versículo de número 47. Palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Diz-nos assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Ainda com a Bíblia, eu gostaria de convidá-los para que a abram na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 10. Primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto, capítulo 1 e versículo de número 10, nos diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Versículo de número 17. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. Irmãos, por gentileza, tomem os vossos assentos, e enquanto os irmãos assim fazem, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui convosco nesta noite. Na última ocasião,
em que fui convidado para estar aqui, não pude por determinação do nosso pastor setorial, pastor Misael, mas aprove a Deus nos permitir estarmos nesta noite reunidos aqui para juntos adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Quero ser grato a Deus pela vida do meu amigo pastor Ricardo. Obrigado pela confiança, pelo convite. Muito feliz aqui em rever os demais companheiros, amigos. Feliz em rever amigos e irmãos aqui desta congregação que está em nosso coração, aqui do Jardim Irapiranga. Mas sem mais delongas, meus amados, por causa do horário, eu gostaria de ir para a palavra de Deus, porque Deus tem algo glorioso para nós aqui nesta noite. Estamos no encerramento deste evento de missões. O evento que começou quinta-feira, não é isso? E eu tenho certeza que durante todos esses dias, o Senhor tem falado poderosamente. E eu tenho certeza que Deus tem feito grandes maravilhas aqui neste lugar. Já chegou ao meu conhecimento que o Senhor salvou almas aqui. E eu tenho certeza que Deus está mudando perspectiva, mudando mentalidade aqui. Deus está mudando visões espirituais aqui. Eu tenho certeza que este trabalho é um trabalho voltado para a conscientização missionária. E é um trabalho que não tem sido feito apenas teoricamente, não apenas de palavras, mas a igreja saiu na rua para pregar a palavra de Deus, porque missões se faz na prática. Mas Deus ainda tem algo para nós nesta noite. Neste encerramento deste trabalho, Deus ainda quer falar aos nossos corações. Quantos estão com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus? Eu quero falar nesta noite algo que Deus colocou em meu coração sobre missões e comunhão. Não se faz missões sem comunhão. Aliás, não se faz nada na obra do Senhor sem que haja primeiro comunhão. Eu confesso aos irmãos que eu relutei em pregar esta palavra, mas Deus falou ao meu coração com muita autoridade. Disse o Senhor a mim: vai e pregue a minha palavra. E eu vou falar aqui tudo que o Senhor mandou falar. Aleluia. Nós lemos 2 textos bíblicos onde retrata 2 igrejas. A igreja de Atos dos Apóstolos, portanto a igreja em Jerusalém, que foi lá onde tudo começou, e a igreja de Corinto. E aqui nós temos um contraste. Se por um lado temos uma igreja unida, uma igreja que vivia em comunhão, uma igreja que não estava vivendo em comunhão apenas no partir do pão, mas que vivia em comunhão também nas orações. Porque viver em comunhão no partir do pão é fácil, mas nas orações é mais difícil. Viver em comunhão na pizzaria, na churrascaria é uma maravilha, mas são poucos que querem ter esta mesma comunhão nas orações. A igreja de Atos dos Apóstolos tinham tudo em comum. Viviam em comunhão no partir do pão, mas viviam em comunhão nas orações. E Deus se agradava da igreja de Atos dos Apóstolos, que o resultado foi crescimento na igreja. Porque quando Deus se agrada, a igreja cresce. Quando Deus se agrada da unidade da igreja, então a igreja cresce, a igreja prospera. E é interessante a expressão utilizada por Lucas em Atos dos Apóstolos: e o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que haveriam de se salvar. É Deus quem acrescenta, é Deus quem salva. Não nos foi imposta a obrigação de salvar ninguém. A Bíblia diz: ide e pregai. E às vezes nós confundimos isso e queremos salvar. Mas não é esta a responsabilidade da igreja. A responsabilidade da igreja é pregar. Salvar é com o Espírito Santo de Deus.
pois é Ele quem convence o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. A nós precisamos evangelizar. Esta é a nossa responsabilidade. Eu lembro, meus amados, que eu estava pastoreando uma congregação e nós organizamos um evento na rua, uma cruzada evangelística. Fizemos um grande investimento e nós tínhamos uma meta. Nós gostaríamos que o Senhor salvasse 25 pessoas. Esse era o nosso objetivo. E nós oramos neste propósito, nós jejuamos neste propósito e investimos muito nesse propósito, para que naquela cruzada o Senhor salvasse 25 pessoas. E fomos para a rua, fizemos a cruzada, e naquele dia o Senhor salvou 9 crianças e 6 adultos. Irmãos, eu deveria ter ficado contente, alegre, mas eu fiquei triste e frustrado, porque eu esperava 25 pessoas e apenas 15 pessoas foram salvas naquele trabalho. Nós investimos muito, nos dedicamos muito para fazer aquele evento, mas apenas 15 pessoas. E eu, muito frustrado, fui aos pés do Salvador e comecei a orar dizendo: meu Senhor, o nosso desejo eram 25 pessoas e nós queríamos ser surpreendidos pelas 25 pessoas ou por mais, mas foram apenas 15. E Deus falou ao meu coração naquele dia de uma maneira muito especial. Deus falou ao meu coração: se houvesse apenas uma pessoa salva, então todo investimento teria valido a pena. Aleluia. Portanto, meus amados, não se preocupem em salvar, se preocupem em pregar. Eu vejo muita gente frustrada porque prega e às vezes o Senhor não salva naquele dia. Faz um grande evento de jovens, de adolescentes, círculo de oração, e às vezes termina a festa e nenhuma alma aceita Cristo como Salvador. Começa um bochicho, uma picuinha, um comentário. Para que tudo isso? Se não houve salvação de almas, como se dependesse de nós. A nós foi imposta uma obrigação, há uma ordem divina para a igreja. E que ordem é esta? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Salvar é com Jesus. Deixe que Ele faça a obra. Não tente impor para que seu filho seja salvo. Não tente impor para que ele volte aos caminhos do Senhor. Não tente trabalhar com imposição para que o seu marido se converta. O Senhor está fazendo uma grande obra. Aleluia. Ele já está trabalhando naqueles corações. Mas deixe com Ele. O que Deus faz e o que é para Deus fazer não compete a nós. E o Senhor Jesus, reunidos com os seus discípulos nos seus últimos momentos de vida, Ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram no cenáculo reunidos, e ali eles oraram e buscaram ao Senhor por alguns dias. Certamente alguns desanimaram da oração, certamente alguns desistiram, mas a vitória da igreja não está no começo e nem no meio. A vitória da igreja está na persistência. Perseverai em oração, orai sem cessar, porque é de lá que vem a vitória. Aleluia. A igreja começou a orar e passaram-se um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, nada de derramamento do Espírito Santo, mas eles estavam debaixo de uma promessa, e eles creram, e eles confiaram, e a Bíblia fala que de repente houve do céu um vento, aleluia, um som como de um vento veemente e impetuoso, e a Bíblia fala que encheu todo
toda a casa em que eles estavam reunidos. E a Bíblia fala que foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre a cabeça de cada um deles. Foi uma glória naquele lugar. O Espírito Santo encheu o cenáculo, como Ele está nos enchendo aqui nesta noite. Aleluia, você pode sentir o Espírito Santo de Deus nesta noite, porque Ele está aqui em nosso meio. Aleluia. E aqueles homens começaram a falar em outras línguas, de maneira que algumas pessoas que ouviam aquelas línguas entendiam que estavam falando em seus idiomas nativos, sem terem conhecido ou sem terem estudado aquelas línguas. E algumas pessoas olharam e disseram: estão cheios de mostos, estão embriagados. Mas Pedro, que já não era o Pedro antes do derramamento, mas o Pedro posteriori, ele olha para aquelas pessoas e, na autoridade do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele diz: estes homens, estas mulheres não estão embriagados, mas estão cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. E Pedro então prega o primeiro sermão da igreja, um sermão expositivo, um sermão cristocêntrico, um sermão baseado nas Escrituras Sagradas. Pedro se levanta e começa a pregar a Cristo e estes crucificados. E Deus usou Pedro com uma autoridade tão grande do Espírito Santo, que as pessoas que ouviram tiveram o seu coração compungidos. Aleluia. A palavra compungido significa esfaqueado, tomado, controlado pelo Espírito. Eles ouviram aquela palavra que o Espírito Santo revelou a Pedro, e eles ficaram com o coração como que esfaqueados, e eles ficaram desesperados com a situação em que eles se encontravam, de maneira que eles caíram aos pés dos apóstolos e disseram: Pedro, o que faremos nós? Que faremos nós, varões irmãos? A autoridade do Espírito Santo na pregação. Que o Senhor nos use quando pregarmos o seu Evangelho. Que o Senhor nos use para que as pessoas, ao ouvirem a pregação, no desespero digam: e agora, o que eu posso fazer? E Pedro, que havia pregado um sermão expositivo, um sermão bíblico, um sermão cristocêntrico, cujo centro estava na pessoa de Cristo Jesus. Pedro não estava preocupado em pregar a filosofia grega. Pedro não estava preocupado em falar de Moisés, apesar de Moisés ter sido um grande líder. Pedro não estava preocupado em pregar sobre Elias, que desenvolveu um grande ministério profético. Não, o sermão de Pedro era um sermão cujo centro era Jesus Cristo. Ele morreu por nós, Ele morreu por vocês, e por isso estou pregando a Cristo e o Cristo crucificado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É interessante que este mesmo Pedro, que estava pregando Jesus Cristo, esteve no Monte da Transfiguração, e é interessante que lá apareceram Moisés e Elias. E Pedro falou: Senhor, que coisa gloriosa está acontecendo aqui nesta noite. Moisés, a referência de liderança, e Elias, a referência profética, apareceu. Tu és o nosso rei. Temos aqui as três características importantes da liderança, que é a liderança mosaica, que é o ministério profético, e o Senhor como rei de todos nós. Então permita-me, Senhor, construir 3 tabernáculos, um para Moisés, um para Elias e outro para o Senhor. Sabe o que Pedro estava fazendo? Colocando Moisés e Elias no mesmo patamar que Jesus Cristo.
Mas a Bíblia fala que então uma voz dos céus bradou: não, Pedro, Pedro, você não está entendendo. Moisés foi sim um grande líder, Elias foi um grande profeta, mas este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele é superior, ele é o autor das boas novas de salvação. Aleluia. Toda a Bíblia deve ser pregada. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir e para instruir em justiça. Portanto, podemos abrir a Bíblia em qualquer texto, em qualquer parte, de Gênesis a Apocalipse, e podemos pregar esta palavra, porque toda palavra é apta, toda palavra é apta para ensinar, toda palavra é apta para pregar. Mas o Evangelho tem que ter foco na pessoa bendita de Jesus Cristo. Se alguém pregar apenas sobre Moisés, terá pregado uma excelente mensagem, mas não terá pregado o Evangelho. Se alguém pregar somente sobre Elias, terá pregado uma excelente mensagem, mas não terá pregado o Evangelho. Se alguém pregar sobre Davi, terá pregado uma excelente mensagem, mas não terá pregado o Evangelho. Porque para pregar o Evangelho é preciso falar de Cristo, é preciso falar de Jesus Cristo. Tudo precisa terminar, resultar na pessoa bendita de Jesus. Aleluia. Tudo precisa apontar para Jesus. Nós podemos falar sobre a liderança de Moisés, mas a liderança de Jesus Cristo é maior. Nós podemos falar sobre o ministério profético de Elias, mas o ministério profético de Cristo foi maior. Cristo é maior, e foi Ele que morreu por nós, e é a Ele que devemos pregar. Pregue Jesus Cristo, pregue Jesus Cristo, pregue Cristo na sua casa, pregue Cristo para os seus vizinhos, pregue Cristo na sua escola, pregue Cristo no seu trabalho, mas pregue Jesus Cristo, porque este nome tem poder. Aleluia. E Pedro entendeu esta mensagem. Depois que ele recebeu o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele entendeu esta mensagem e ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados na terra. Quando perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E ali a Bíblia fala que mais de 3.000 almas aceitaram a Cristo como Salvador. Observem bem, Pedro não tinha habilidade em pregar, Pedro não era um exímio pregador, Pedro não era um grande orador, Pedro não era discípulo dos filósofos gregos, não. Mas Pedro estava debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Talvez você diga: mas eu não sei falar, o meu vocabulário é tão pobre. Não importa, se você estiver debaixo da autoridade do Espírito Santo, então você vai falar na sua simplicidade, e o Senhor vai convencer o pecador dos seus pecados, e almas se converterão a Cristo para a glória de Deus Pai, mas por intermédio de você. Aleluia. Mas dê lugar, dê lugar. Deixe o Espírito Santo te usar e fale de Jesus. Mas tem um segredo na igreja primitiva. A igreja primitiva, a Bíblia diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira característica da igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja de Jerusalém, eles perseveravam. Glória a Jesus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você está perseverando na doutrina? É preciso perseverar na doutrina. É preciso zelar pela doutrina. Esta doutrina precisa ser zelada. Nós precisamos perseverar nela. Nós precisamos viver esta doutrina. Mas tem uma segunda característica. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que perseveravam na comunhão. É preciso ter comunhão. A obra missionária não se faz sozinho. Tem muita gente querendo fazer a obra sozinho, não vai conseguir.
É preciso estar unido com o seu irmão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A terceira característica é que eles eram unidos na oração. A obra missionária se faz com perseverança na doutrina, com comunhão, mas também se faz com orações. Aleluia, a igreja precisa perseverar na oração. A quarta característica da igreja primitiva é que em cada alma havia temor. E quantas vezes tem faltado temor na casa de Deus? Quantas pessoas que tratam a obra do Senhor sem o devido respeito, sem o devido temor. E a Bíblia fala: tire os teus pés, tire a sandália dos teus pés quando pisares neste lugar. É preciso ter respeito a este lugar. Aleluia, Deus ainda é o dono da igreja, e Ele é o dono desta obra, e nós precisamos temer ao Senhor. Quantas pessoas sem temor, quanto tem gente orando, buscando ao Senhor, estão conversando, falando alto, brigando com o outro, e Deus diz: opa, aqui não, aqui é lugar diferente, aqui é lugar de temor. Esta casa será chamada casa de oração. A minha presença está neste lugar. Então cuidado com o que fazes e cuidado com o que falas. Isso é temor, isso é temor. E a igreja primitiva tinha temor. Aleluia. A Bíblia fala: a quinta característica era que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Havia milagre. Aleluia. Deus não mudou, amada igreja. Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo. Aleluia. Ele ainda faz sinais e maravilhas no meio do teu povo. Aleluia, Ele ainda cura. Aleluia, Ele ainda ressuscita. Ele ainda liberta. Aleluia. E o Senhor ainda opera grandes sinais e maravilhas no meio do seu povo. A Bíblia fala, irmãos, que a sexta característica da igreja primitiva é que eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aleluia. Aqui fala mais uma vez do poder da comunhão, do poder da alegria. Aleluia. A Bíblia fala que nós devemos entrar na presença do Senhor com alegria, louvando, celebrando com júbilo ao Senhor. Aqui é lugar de alegria, aqui é lugar de gratidão a Deus, aqui é lugar de paz. E se o inimigo tentou roubar sua alegria, eu quero te dizer nesta noite: você pode até ter entrado aqui triste, mas o Senhor colocará alegria no seu coração. Esta tristeza vai embora em nome de Jesus. Aleluia, porque na presença de Deus existe alegria. Mas a sétima característica da igreja primitiva é que todos os dias, aleluia, não é toda semana, não é todo mês, não é todo ano. A Bíblia diz assim: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haveriam de se salvar. Quando uma igreja está unida no partir do pão, quando uma igreja está unida na comunhão, quando uma igreja está unida na oração, quando uma igreja está unida na evangelização, como esta igreja tem estado durante todos esses dias, então o Senhor vai acrescentando, vai acrescentando, vai acrescentando mais pessoas à sua igreja, à sua obra. Quer ver crescimento na igreja? União. Porque às vezes nós pregamos com os lábios e despregamos com as nossas atitudes. E às vezes os nossos passos despregam aquilo que nós estamos pregando. É preciso tomar cuidado, porque cristianismo não se faz com palavras. Cristianismo se faz, se vive em atitudes e em comportamentos.
E às vezes tem gente dizendo assim: mas suas palavras são tão bonitas, mas suas atitudes são tão feias. Você tem um sermão tão maravilhoso, mas tem um comportamento tão terrível. E é preciso entender que palavras passam, voam com o vento, mas as atitudes são lembradas porque permanecem. Que adianta pregar bonito, falar bonito, mas tem uma atitude contrária ao que a Bíblia ensina. Sobe no púlpito, fala tão bonito sobre perdão, mas desce, não quer perdoar o seu irmão. Deus está dizendo: quer ver almas salvas? Quer ver crescimento na igreja? É preciso haver comunhão, é preciso haver perdão. E às vezes está faltando perdão aqui, e Deus está dizendo: como o trabalho está acabando, essa semana missionária está acabando, mas a igreja permanece aberta e eu quero salvar, diz o Senhor. Mas antes disso você precisa perdoar. A sua falta de perdão está atrapalhando o trabalhar de Deus. Você não entende? Capítulo 21 de Mateus, o que Jesus disse? Cuidado com os fariseus. Sabe por quê? Porque eles têm palavras bonitas, mas são como sepulcros caiados. Por fora está uma maravilha, mas por dentro é podridão. Quer ver salvação? Quer ver crescimento na igreja? Comece a ter atitudes e não palavras. Comece a ter comportamento e não apenas verbos, não apenas verbalização, não apenas sermão. Deus, nesta última hora da igreja, Ele está requerendo do seu povo atitudes de arrependimento que agradam ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! A igreja de Corinto era uma igreja abençoada. A igreja de Corinto era uma igreja fervorosa. A igreja de Corinto possuía os 9 dons do Espírito Santo. A igreja de Corinto, as pessoas brigavam na igreja para entregar profecia. Paulo teve que falar: pera, irmãos, calma, esperem. Quando um estiver profetizando, espere o outro, espere para que o outro profetize. Todos podem profetizar, mas buscai com zelo todos os dons espirituais. Mas no capítulo 13 ele fala: mas buscai em primeiro lugar o amor uns pelos outros. Aleluia. Buscai o amor, a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. E a Bíblia diz: e nisto conhecereis que sois meus discípulos, se de coração amardes uns aos outros. E amor não se demonstra com palavras. Tem muita gente dizendo eu te amo, mas é só de fachada, só de palavra. Cumprimenta de palavra, abraça de palavras apenas, mas não demonstra atitudes de amor. Cristo nos amou, mas Ele nos deu a maior demonstração de amor. Ele morreu por nós na cruz do Calvário, e Ele quer que você ame ao seu irmão. E o perdão é produzido pelo amor. Paulo esteve em Corinto juntamente com o grande mestre Apolo. Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que na terceira viagem missionária, Paulo esteve com Apolo em Corinto. E depois ele saiu de lá e deixou Apolo em Corinto, atravessou as regiões altas, montanhosas, e foi para a cidade
cidade de Éfeso, mas Paulo e Apolo estavam em comunhão. Paulo e Apolo viviam em unidade. Enquanto Apolo ficou em Corinto, o apóstolo Paulo foi para Éfeso. A obra de Deus estava crescendo, e não era apenas crescimento quantitativo, mas era crescimento em qualidade, crescimento qualitativo. Havia sim números, havia crescimento numérico, mas havia também crescimento em qualidade, crescimento em dons espirituais, crescimento em louvor, crescimento em adoração, e a obra do Senhor foi se expandindo. Mas Paulo agora está muito preocupado, porque Paulo ficou sabendo que a igreja de Corinto não estava unida, mas tinha dons espirituais, mas não estava unida, tinha batismo com o Espírito Santo, mas não estava unida, tinha profecia, mas não estava unida, tinha sinais e maravilhas, mas faltava comunhão. Então o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto dizendo: olha, estou sabendo que há entre vós dissensões, de modo que um diz eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, e outros dizem não, eu não sou de nenhum destes, eu sou de Cristo. Ele diz: porventura Cristo está dividido? Porventura eu, apóstolo Paulo, morri por vocês, fui crucificado por vós, fostes batizados em nome de Pedro, fostes batizados em nome de Cefas, fostes batizados em meu nome? Não, nós temos aqui, meus amados, a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Todos nós servimos a Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Importa que todo o corpo esteja unido. Se Ele é o cabeça da igreja, o corpo precisa estar unido, porque quando o corpo não está unido, tudo começa a cooperar para o mal. Quando não há unidade na casa de Deus, tudo começa a ir por água abaixo, todo o trabalho começa a ser prejudicado, porque não há união no corpo de Cristo. Paulo começa a dizer então para a igreja de Corinto: cuidado vós, porque eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento à sua obra. Sabe quem dá o crescimento à sua obra? É Deus, é o Senhor quem dá crescimento à sua obra. Tem muito homem, muita mulher batendo no peito e dizendo: a igreja está crescendo porque eu estou fazendo, mas o Senhor está dizendo: sou eu que dou o crescimento à minha obra. Portanto, nem o que planta e nem o que colhe é coisa alguma, e nem o que rega é coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Tem muita gente querendo tomar o lugar de Jesus, tem muita gente querendo tomar o lugar do senhorio de Deus, mas Ele permanece sendo o Senhor da igreja. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, e a Ele seja dada toda a adoração. Aleluia. Josué estava muito preocupado. Capítulo 1 do livro de Josué. Ele estava demasiadamente preocupado, porque ele pensava o seguinte: Moisés morreu, a obra acabou, porque eu sou como uma criança, eu não sei falar, eu não sei exercer esta liderança de forma tão perfeita como Moisés sabia. Mas o Senhor disse a Josué: Josué, eu quero te dizer uma coisa que talvez você esteja se esquecendo, Josué. A obra é minha. Assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, Josué. Moisés venceu não foi por causa da habilidade que ele tinha, não, porque nem falar direito ele sabia. Não foi por causa da vara que ele tinha nas mãos, porque aquela vara sozinha nada poderia acontecer. Josué, deixa eu te dizer uma coisa, Josué, olhe, Moisés só venceu porque eu estive com ele, Josué, e assim como eu fui com ele, assim eu
A obra não é de Moisés, a obra não é de Josué, a obra permanece sendo de Deus. Ele faz e Ele desfaz. Ele opera quando Ele quer, Ele trabalha quando Ele quer, Ele tira quando Ele quer e Ele coloca quando Ele quiser. Ah, mas eu estou indignado porque não deveria ter saído, mas foi Deus quem tirou. Mas sem mim, se não for eu, este trabalho não vai para frente. Vai sim, porque a obra é de Deus. Mas só eu sei fazer. Deus levanta até pedra quando nós deixamos de clamar. Até quando nós vamos desmerecer o trabalhar de Deus? Até quando nós iremos brigar como Jacó brigou com o anjo do Senhor? Até quando nós iremos pelejar contra o próprio Deus? Deus ainda conduz o seu povo, Deus ainda dirige a sua igreja, e nós somos apenas instrumentos de Deus para fazer a sua obra e para fazer como Ele quer. Porque murmurares tanto, diz o Senhor nesta noite. E tem um hino que diz: em vez de murmurares, cante um hino de louvor a Deus. Não consegue cantar? Então dobre o joelho e ore ao Senhor da seara. Mas é Ele quem trabalha no meio da sua obra, e nós precisamos apenas ficarmos unidos e em comunhão com Deus, para que a obra de Deus cresça e prospere. Paulo tinha ciência que a função dele era plantar, mas tinha ciência que a função de Apolo era regar. Porém, a maior consciência de Paulo é que crescimento era a função do Espírito Santo. Seu trabalho é reger, então reja. Seu trabalho é louvar, então louve. Faça alguma coisa para Deus, sirva ao Senhor. Deus não está mandando você fazer o que você não sabe. Deus não está mandando você fazer o que você não pode. Mas faça então o que você sabe fazer. Mas faça alguma coisa para Deus. Faça o que você pode fazer, mas faça alguma coisa para o Senhor. Deus conta nesta última hora com uma geração que arregace as mangas e vá para as trevas brilhar como luz do mundo e como sal da terra. Nesta última hora o Senhor não nos está chamando para dividirmos. Tem pessoas, irmãos, que são especialistas em dividir. Aquela igreja de Corinto era fervorosa, mas estava dividida. Quantas igrejas são fervorosas, mas divididas estão, e por isso estão fadados à ruína, estão fadadas ao fracasso. Mas Deus manda dizer nesta noite: esta murmuração, esta divisão, esta contenda não vai cair por terra, porque já caiu em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. E a igreja unida vai crescendo, a igreja unida vai avançando, e a igreja unida vai desbravando o reino das trevas. Agora tem uma coisa: eu plantei, Apolo regou, cada um na sua missão. Porque tem gente, irmãos, que é especialista em desfazer o trabalho do outro, em destruir o trabalho do outro. Se não for eu, não vai dar certo. Se não for eu, não vai funcionar. Se fosse eu que estivesse pregando, a igreja já estaria no poder, mas não é você. Se fosse eu que estivesse cantando, você veria o mover de Deus, mas não é você. Então glorifique a Deus e ore pelo outro. Sabe por que o grupo está diminuindo? Porque eu saí da regência, e Deus manda dizer: saiu da regência, mas o Senhor permanece no trono, e Ele é o Senhor da igreja. Eu falei que ia falar tudo que Deus mandou eu falar.
Aleluia, eu estive orando ao Senhor e Deus falou ao meu coração: eu quero unidade, eu quero comunhão, eu quero união. E quando houver comunhão e unidade, eu vou curar, eu vou salvar, eu vou batizar, eu vou distribuir dons espirituais, eu vou restaurar casamento, eu vou restaurar sonhos, eu vou restaurar a família, mas precisa de comunhão. Diz o Senhor nesta noite: una-se com o seu irmão, abrace o seu irmão e diga para ele: eu estou com você. Hoje eu não estou neste trabalho, mas você está. Em que posso ser útil? Em que posso lhe servir? Em que posso lhe ajudar? Esta é a característica de uma igreja saudável, uma igreja que enquanto um está pregando, o outro está orando e não murmurando. Enquanto um está louvando, a outra está orando e falando: Senhor, receba o louvor, receba esta adoração, e vai abençoando o Senhor. Derrame da tua glória sobre o teu povo. Aleluia. Um plantou, irmãos. Não vá desfazer do que Deus fez, Deus colocou na mão do seu irmão. Deus mandou ele plantar. Então faça a sua parte e regue. Por que destruir o que o outro fez? Não porque eu tenho que colocar aqui a minha marca. Não, irmãos, a marca que tem que estar aqui é a marca do Espírito Santo. Que possamos aprender com João Batista. O que João Batista disse? É necessário que ele cresça e eu diminua. Aleluia, o Senhor precisa ser glorificado, é o Senhor quem precisa ser visto, é o Senhor quem precisa brilhar. Nós somos apenas serviçais do Senhor, instrumento nas mãos do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Não desplante o que o outro plantou. Você está prejudicando, não é o seu irmão. Você está prejudicando, é o Senhor da seara. Aquela plantação que seu irmão fez tem dono, e foi ele que mandou ele colocar ali. Por que você quer tirar? Por que você quer desfazer? Por que você quer tocar aonde Deus colocou as mãos? Onde Deus colocou as mãos, mão humana não toca. Ah, mas eu não gostei desta plantação. É problema seu, foi Deus que mandou. Respeite o que Deus mandou fazer. Mas eu vou tirar tudo. Não tire, a sua função não é tirar, é só regar. E se nós aprendermos a cooperar uns com os outros, então Deus vai dando crescimento à sua obra. Deus nos chamou todos iguais para a sua obra. Nem todos nós somos mãos, ou pés, ou pernas, ou narizes, ou ouvidos, ou olhos. Deus colocou cada membro no seu devido lugar. Mas por que eu não sou o olho? Porque Deus te colocou como nariz. Então seja nariz e glorifique ao Senhor. Mas por que eu não sou o ouvido? Porque Deus te colocou como boca. Então glorifique ao Senhor. Se todos os membros do corpo estiver bem ligado e bem ajustado, então o corpo terá saúde e a cabeça deste corpo será glorificada. Mas é preciso um respeitar o espaço do outro, um respeitar a missão do outro, um respeitar a função do outro, ter continuidade. Enquanto uns estão evangelizando na rua, o outro está na igreja discipulando. Enquanto um está discipulando, o outro já está dizendo: meu pastor, quantas almas para levar ao batismo? Eu estou com o meu carro, quanto que vai ser? Eu estou à sua disposição. Enquanto um está levando para o batismo, o outro já está preparando a mensagem para pregar no culto à noite. Enquanto um está preparando a mensagem para pregar no culto à noite, o outro já está preparando, organizando como que o culto será
será dirigido, será conduzido. O pastor da igreja, que é o líder, o anjo da igreja, coordenando todas estas coisas e orientando a cada um, todos os membros trabalhando bem ligados, bem juntos e trabalhando em união. Então este corpo cresce em saúde, o nome do Senhor vai sendo glorificado. De repente aparecem pessoas na igreja dizendo: olha, eu vejo essa igreja tão unida, eu vejo esses irmãos tão em comunhão, é uma maravilha tão grande, amor, a verdadeira amizade, união, comunhão. Como que eu faço para fazer parte desta igreja? Ninguém, irmãos, quer uma igreja desunida. Ninguém quer uma igreja comprometida com brigas. Ninguém quer uma igreja comprometida com desunião. Falar: eu congregar ali, Deus que me livre, eu não quero fazer parte de uma igreja dividida. Mas quando a igreja é unida, como a igreja de Atos dos Apóstolos, então as pessoas passam na rua e perguntam: é aqui a igreja unida, a igreja em comunhão? Eu quero fazer parte deste povo. Não adianta pregar bonito, irmãos, cantar bonito, se as nossas atitudes não estiverem em conformidade com as sagradas escrituras. Deus cobra da sua igreja comunhão, para que a missão da igreja seja então bem sucedida. Que esta palavra não seja apenas ouvida, que esta palavra não seja apenas lida, porém, mais importante do que isto, que esta palavra seja verdadeiramente vivida por cada um de nós. Que possamos guardar esta palavra no coração. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E Deus está dizendo: guarde esta palavra no seu coração, porque com certeza com esta palavra guardada no coração e praticada, o nome do Senhor é glorificado, e a igreja, irmãos, em muito pouco tempo não vai caber mais neste espaço, porque o Senhor acrescentará cada dia aqueles que haverão de ser salvos. Que Deus vos abençoe em o nome de Jesus.